Meus amados, mais um domingo juntos, mais um estudo que nós podemos adorar o Senhor, aprofundar na palavra, evangelizar para os nossos vizinhos, os nossos amigos e até os nossos co-trabalhadores, que nós podemos trazer a palavra de Deus, que nós podemos fazer o ID que Jesus nos mandou fazer. É um mandamento. Então faça isso antes do começo do seu grupo. Cada semana pense em alguém que vocês podem convidar para participar do grupo. E depois, aquilo que nós estamos falando sempre se aplica para qualquer pessoa, em qualquer contexto. É muito interessante que a Bíblia é isso para nós. Sempre enfrenta aquilo que nós estamos enfrentando. E nós tivemos os batismos hoje, um momento muito glorioso, ver os pré-adolescentes e os adolescentes também serem batizados. Mas não só isso, também tivemos o nosso convidado e querido, o Guilherme Batista aqui, e ele compartilhou uma palavra que aplica numa igreja que nós queremos ver nos próximos 20 anos. Qual é a igreja que nós queremos ver? Uma igreja cheia de fé. E olha, eu tocou em Marcos capítulo 4, então abrem a sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e vamos ler juntos, versículo 35 até 41. Pausem o vídeo aqui e leiam juntos, porque é importante entender o trecho da Bíblia aqui. Porque ele falou sobre a fé e como nós passamos, como os apóstolos também passaram nesse momento no barco. No barco, enquanto Jesus dormia, veio uma grande tempestade e os apóstolos ficaram muito nervosos, porque eles nunca, provavelmente, experimentaram uma tempestade como aquela. E no momento do medo, eles acordam Jesus e fazem a pergunta também: Deus, não estás prestando atenção naquilo que está passando à nossa volta? Jesus, estás prestando atenção daquilo que está acontecendo enquanto nós estamos no barco? E Jesus levanta e ela calma as águas. E ele até faz a pergunta: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé mais em mim? Ao mesmo tempo, Jesus está falando para você que está passando por uma dificuldade. Vocês estão encercados por a tempestade que a vida nos dá. É impossível não passar por tempestade. E o Guilherme também citou várias vezes como ele tem passado nos últimos 4 anos, não só na pandemia, porque todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo tempestade. Estamos vivendo realidades um pouco diferentes do que os outros. E até foi citado que se nós formos no grupo, até eu acho um bom exercício para fazer. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos nos últimos anos? Quais são os medos que nós temos tido nos últimos anos? Vocês podem discutir entre vocês e às vezes até podem ter comparação. Olha, isso para ti foi difícil, mas eu te ganho porque a minha dificuldade foi maior que a sua. E o Guilherme até falou sobre isso. Mas o ponto em que nós temos que aprender a ter fé, a fé agrada a Deus. E sem fé é impossível de agradar a Deus. E olha, fé é uma coisa complicada, não tão complicada a entender. Mas é engraçado, nós podemos agradar a Deus em um simples acreditar em Ele, nas coisas que nós não vemos como se fosse que foram. Então isso é ter a visão que Deus está no controle. E agradar a Deus, em Hebreus 11, fala simplesmente de acreditar que Deus vai fazer algo, que Deus vai agir. Isso está na Bíblia. E é o trecho em Hebreus 11, que nós é simplesmente ter fé nele. Eu acho até importante que vocês possam também abrir e depois vamos voltar também para Marcos 4, porque tem algo que vocês têm que estudar e aprofundar. E também, eu tenho certeza que vocês vão citar coisas que o Guilherme não citou. Isso também é muito importante. E tirar as dúvidas que vocês também tiveram enquanto vocês ouviram a palavra que eu pregou. Mas nós sabemos, né, que Hebreus 11 é a aula da fé, né? É the whole of faith. Aquilo que nós olhamos, que o escritor de Hebreus, seja se for Paulo, qualquer outra pessoa, cita o que é que a fé é. E a fé é a segurança das coisas que nós esperamos e a convicção das coisas que não temos visto. E depois, além, nós vemos que realmente sem fé é impossível de agradar Deus. Isso é no capítulo 6, versículo 6 de Hebreus capítulo 11.
Então a conexão que nós temos que fazer, nós estamos no barco, tem a possibilidade de afogar no barco, mas nós temos que saber que a pessoa que está no controle, o capitão do barco, é Jesus. A tempestade pode vir, a tempestade pode nos provar, mas da mesma forma nós temos que guardar e pegar o exemplo que o Guilherme deu. Quando nós estamos em prova, vamos supor na escola, até no colégio, o professor dá as respostas para os alunos enquanto eles estão em prova? Não, porque a esperança do professor é que o estudante prestou atenção quando ele estava ensinando e depois, nos momentos que ele tinha que aplicar, não vai ter resposta. Então, é por isso que nós podemos usar esse mesmo exemplo para Deus. Deus está nos ensinando e está nos dando o equipamento para nos ajudar nos tempos difíceis, nos tempos das provas. E Deus está pronto para equipar você. Olha, e Ele está equipando. Vocês não vão ter desculpa diante de Deus que não estão sendo equipados. Por que é que eu falo isso? Porque vocês têm culto na terça, na quarta. Nós temos, aliás, na terça, na quarta, domingo de manhã, domingo à noite. E também, inclusive, temos o nosso pequeno grupo. E depois, no nosso tempo privado, nós temos que estudar também a palavra. E é através da palavra que nós vamos adquirir a fé necessária para enfrentar as tempestades que a vida vai nos trazer. E para mim, nos ensina algo muito importante. Que ter fé é só acreditar simplesmente que Jesus está no controle. Por incrível que pareça, e até para muitas pessoas, vai ser algo que vai testar até a fé deles. Quando tu falas, eu acredito que isto vai ter resultado, porque Jesus está no controle. Isto não vai ser o fim de mim. Aquilo que eu estou passando agora é só um momento de teste. Eu sei que Deus está comigo, está acompanhando. E da mesma forma, os apóstolos, nós vemos que eles não tinham medo mais. Por quê? Porque eles sabiam que Cristo estava no controle. Eles não pararam de ter medo até a morte. E olha, o Guilherme citou algo muito importante, que Paulo falou, que ter Cristo é ganho. E para ter Cristo é vida, mas para morrer é ganho. Por quê? Porque ele sabe, e Paulo sabia, e nós também devíamos saber que Deus está no controle. Jesus está com a nossa vida nas mãos dele. E Ele não nos vai largar. Ele não vai nos largar. João 10 nos explica isso. Que nós somos as ovelhas dele. E as ovelhas conhecem a voz dele. Então, no meio da tempestade, nós podemos dizer assim: eu sei que Deus está comigo, e ter a fé, simplesmente acreditar o impossível, que Deus está conosco. E que Ele vai fazer o impossível. É simplesmente isso. Se tu não tiveres fé, não vais agradar a Deus. E segundo, tendo a fé, nós sabemos que Deus está em cima de tudo. Então, até o ponto de morrer, eu sei que eu vou ganhar a vida eterna. Que esta vida é só passageiro. É só um teste. E que nós podemos ser encorajados com essa palavra. Vamos estudar Marcos capítulo 4, versículo 35 até 40. E vamos divulgar e depois também ensinar as pessoas à nossa volta a realidade de ter fé. Agora, como eu fiz as perguntas antes, qual tem sido as dificuldades e as tempestades que nós temos enfrentado? E depois a segunda pergunta, temos mostrado mais medo do que confiança e fé no Senhor nos momentos difíceis? E olha, nós temos que ser honestos nesses momentos, porque nós somos falhos e às vezes nós acreditamos mais na tempestade do que em Deus. E olha, Deus está conosco no processo. Ele não nos abandonou. Então, vamos examinar a nossa progressão. E depois, por último, como é que nós podemos transferir essa fé para os outros? Porque olha, nós temos um mundo à nossa volta que está precisando desta mensagem de esperança. Esperança de acreditar naquilo que nós não vemos. Esperança de ver aquilo que ainda não foi manifestado. É igual aquilo que em Hebreus 11 nos fala, mais de uma vez. A fé é a segurança daquilo que nós esperamos e também a convicção das coisas que não temos visto ainda. Isso é a fé.
Então, eu espero que vocês podem ter uma boa semana e também estudem a palavra, convidem as pessoas para participarem do nosso pequeno grupo, porque é importante que eles possam saber a verdade e a verdade nos liberar. Tenham uma semana abençoada e também vão e estudem e escutem também a palavra do Guilherme, escutem também a palavra do Bruno, hoje que foi sobre Joel 2, muito importante para o nosso contexto e que nós podemos ser uma igreja para os próximos 20 anos, cheio de fé. Abraço e Deus esteja com vocês.